Olá! Existe uma palavra no universo espiritual que muitas vezes assusta um pouco. Uma palavra que traz à mente imagens de dor, de sacrifício, mas que na verdade guarda um dos segredos mais profundos para a nossa transformação. Essa palavra é tapas. E hoje a gente vai juntos desvendar o que realmente significa acender esse fogo interior tão poderoso. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai quebrar alguns mitos sobre o tapas. Depois, vamos descobrir o segredo de um equilíbrio perfeito, quase como um músico afinando um instrumento. Em seguida, vamos entender como essa prática é parecida com um escultor, que revela nossa verdadeira essência. E por fim, vamos entender para que serve todo esse fogo. Muito bem, vamos começar indo direto ao ponto, desconstruindo aquela imagem mais comum e vamos combinar a mais assustadora que a palavra tapas costuma evocar. Pensa um pouquinho, qual é a primeira coisa que aparece na imaginação? Para muita gente, é algo bem extremo. Pois é, se a resposta foi algo nessa linha, de ascetas em camas de pregos ou jejuns que duram anos, não é surpresa nenhuma. A cultura popular está cheia dessas imagens. Mas a sabedoria que a gente vai explorar hoje aponta para uma direção, nossa, completamente diferente. E aqui vem a grande virada de chave. A raiz da palavra tap significa simplesmente calor. Pensa nisso não como um castigo, mas como o calor de uma fornalha. Tapas é energia que nos molda, que nos purifica. É um fogo que transforma, não que pune. E isso muda tudo, né? Porque leva o verdadeiro campo de batalha do tapas para dentro. Não é sobre o que acontece do lado de fora, mas sobre o trabalho disciplinado de observar e transformar os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias emoções. E essa história ilustra isso perfeitamente. Imagina só, de que adianta aguentar 15 anos de dificuldade física se um simples momento de raiva mostra que nada mudou por dentro? Fica muito claro que a verdadeira medida do tapas não é o que a gente suporta externamente, mas o que a gente consegue transformar internamente. Ok, então, se tapas não é sobre sofrimento, é sobre o quê? Que tipo de esforço é esse? É aqui que a gente entra numa arte, a arte de encontrar um equilíbrio incrivelmente delicado. A vida nos apresenta dois abismos bem perigosos. De um lado, tem a autopunição, muitas vezes movida por um ego espiritual, sabe? E do outro, a busca sem fim por prazeres, que acabam esgotando o corpo e a mente. O tapas é justamente a sabedoria de caminhar pela trilha segura que fica entre esses dois extremos. E para isso, a gente encontra uma das metáforas mais lindas para essa prática. Ela vem de uma história sobre Buda observando um músico. Uma lição que se torna a chave para a gente entender qual é o esforço certo no tapas. Pensa na corda de um violão, por exemplo. A nossa prática precisa da tensão certa. Se for muito intensa, esticada demais pelo ego, ela arrebenta. A gente entra em esgotamento. Agora, se for muito frouxa, relaxada demais por preguiça, ela não produz música nenhuma, nenhum resultado. A solução, então, é o que a fonte chama de esforço inteligente. É agir com total sinceridade, mas de um jeito leve, quase como uma brincadeira. É aquele esforço que vem de um lugar de alegria e curiosidade, não de obrigação. E quando o esforço está tão alinhado com o nosso propósito, ele se torna natural, quase como se não houvesse esforço algum. Agora, a gente chega numa das analogias mais poderosas para a gente entender o objetivo do tapas. Não se trata de adicionar alguma coisa, mas sim de remover. Imagina um bloco de mármore bruto. A estátua magnífica que vai sair dali não é algo que o escultor adiciona à pedra. Ela já está lá dentro, só esperando para ser revelada. A tarefa não é de construção, mas sim de descoberta. O trabalho do escultor é basicamente remover tudo aquilo que não é a estátua. Cada lasquinha de pedra que cai no chão é uma camada de excesso que está indo embora, para que a verdadeira forma possa finalmente surgir. E quando todo o excesso é retirado, o que sobra não é algo novo, mas a beleza que sempre esteve ali, desde o início, só esperando para ser libertada. E é aqui que a analogia se conecta perfeitamente com o nosso tema. Tapas é o nosso cinzel espiritual. É a prática de ir removendo, com cuidado, as camadas de falsas identidades para que a nossa verdadeira natureza possa brilhar. E que lascas de pedra são essas que a gente precisa remover? A fonte aponta para duas principais. A primeira é ahankara,
que é a nossa máscara social. Sabe os papéis que a gente desempenha no trabalho, na família, com os amigos? E a segunda é a Mankarara, a nossa autoimagem interna. Aquela história que a gente conta pra gente mesmo sobre quem somos, cheia de medos, de fantasias. O Tapas trabalha para dissolver gentilmente essas duas coisas. Chegamos na nossa parte final. Afinal, por que passar por esse processo todo? Qual é o grande objetivo de acender esse fogo interior? Pensa em como o ouro é purificado. O fogo intenso não prejudica o ouro puro, de jeito nenhum. Ele só queima as impurezas, a escória que está misturada com ele. O que sobra é o metal na sua forma mais pura, mais brilhante. Pois é, o tapa adia age exatamente da mesma forma na nossa consciência. E o resultado dessa purificação é uma transformação em todos os níveis. Nosso intelecto, quando se livra da névoa dos preconceitos, se torna clareza, se torna inteligência de verdade. Nossas emoções, livres do drama, do apego e da aversão, florescem como pura devoção. E o nosso próprio ser, livre do peso das identidades falsas, se torna um espaço aberto para a iluminação. No fundo, o Tapas funciona como um treinamento de fortalecimento. Ele prepara todo o nosso sistema, corpo, mente e emoções para ser um recipiente forte. E por quê? Porque um vislumbre da iluminação é uma energia imensa. Sem uma boa preparação, esse recipiente poderia rachar. Com o Tapas, a gente se torna capaz de receber essa luz, de contê-la e de integrá-la na nossa vida. Essa ideia final amarra tudo perfeitamente. É um convite para a gente ter a coragem de entrar no fogo, confiando que ele só pode queimar aquilo que não é real. O que resta, o que sobrevive ao fogo, é a nossa verdade mais autêntica. E para fechar, fica uma pergunta. Uma pergunta não para a mente, mas para o coração. Se o fogo do Tapas queimasse tudo aquilo que não é a sua essência, o que restaria? A resposta talvez não seja encontrada em palavras, mas na própria jornada para dentro.